meu irmão e minha irmã, se você tem a Bíblia em casa, ou quem sabe o livrinho, Igreja em Oração, tem as leituras na mão, então pega a primeira leitura, nós vamos tentar, você lê aí, e eu leio aqui, e juntos, para nós gravarmos uma frase que está na primeira leitura, no final da primeira leitura, e a partir dessa frase nós vamos refletir a palavra de Deus no dia de hoje. Então vamos ler com bastante calma, e você lê em casa, em voz alta, para que você também escute bem essa palavra. Então bem calmo dizemos: em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Vou repetir. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Gravou bem no seu coração isso? Gravou bem? Então não há e não existe nenhum outro há salvação a não ser pelo nome de Jesus. Jesus é o Salvador. E sem Ele, nós não nos salvamos. É por Ele que nós somos salvos. Sem Ele, não nos salvamos. E é importante porque a gente precisa centralizar, precisa focar a nossa vida, de fato, nessas verdades de fé. Porque às vezes aperta, desculpa a expressão, né? Às vezes aperta o calo, a pessoa procura dar um jeitinho numa outra coisa. Se Deus não me conseguiu, vou pedir em outros lugares, outras crenças. Em nenhum há da palavra. Em nenhum outro há salvação. A salvação chega por Jesus. E hoje, nessa aparição de Jesus, nesta aparição, o que nós podemos, qual é o ensinamento que nós podemos tirar para a nossa vida? Que Jesus aparece agora lá na Galileia, junto ao mar de Tiberíades. Estava Pedro, João, Tiago, alguns outros discípulos, e eles vão pescar. E não pescam nada durante toda a noite, e de manhã cedo Jesus aparece e diz para eles jogarem a rede do lado direito do barco, e eles pescam uma enorme quantidade de peixes. Claro, depois descem, tem aquele encontro, a ceia, mas lembre-se, esse período que nós estamos vivendo é o tempo em que Jesus está preparando a igreja para a missão. Quando está preparando os apóstolos e toda a igreja para a missão que vai crescer, vai começar a partir da solenidade de Pentecostes. Então aqui tem um ensinamento importantíssimo e que a igreja procura cuidar ao longo dos séculos e séculos e séculos. Para que a missão realmente dê frutos, nós precisamos entender algo. Vamos olhar bem essa passagem. Como é que começou essa pesca? Porque você sabe que Pedro, a barca, Pedro dentro de uma pedra, a barca, os apóstolos, isso simboliza a igreja, a barca de Pedro. E eles sai Pedro, os outros apóstolos saem para pescar.
Então o mar, ele simboliza aquela realidade hostil a Deus. Então simboliza justamente todo o trabalho de missão, quando a igreja vai evangelizar. Então essa pesca também tem esse sentido simbólico da missão da igreja. E nessa pesca que Pedro vai fazer, ele não pesca nada. E por quê, gente? Você bem, quando começa a missão, ele diz, Pedro começa dizendo, eu vou pescar. Então quem é que decidiu essa missão? Pedro, eu vou pescar. E se vocês olharem, aonde estava Jesus nessa missão? Lá diz no versículo 4, diz assim, já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Então Jesus não estava no barco, Jesus não estava na missão, ele estava à margem da missão. Então esse é o grande ensinamento, se Jesus está à margem da nossa missão, nós não pescaremos nada, a nossa obra, essa obra vai durar, ou vai durar muito pouco, ou quase nada. E os frutos não serão aqueles que Deus previu, e a obra de Deus não vai acontecer. Então, na missão da igreja, quem não pode faltar é o Senhor. E a missão, gente, provém dele. Veja bem, Jesus diz, jogai a rede do lado direito. E eles lá na barca obedeceram a palavra do Senhor, jogaram a rede e pegaram o peixe. E assim também na igreja. É o Senhor que nos envia em missão. É preciso discernir a missão, escutar o Senhor, escutar sua palavra, fazer uma missão que seja em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja. Aí então os frutos acontecerão no devido tempo, no tempo de Deus. O Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. Então nos preparemos para que esta missão, para que a missão que Deus nos dá, também com batizados, na sua família, eu como sacerdote, os consagrados, leigos, enfim, todas as vocações, elas vão frutificar em comunhão com Deus, na missão que brota do coração de Deus, e em obediência a Ele, em comunhão com Ele, aí então essa missão frutificará. Por mais difícil que seja. A gente percebe, por exemplo, a missão na família, e a gente vê nesse tempo que vivemos, como está sendo trabalhada também a vocação de você, leigo e leiga. Como é importante a sua missão na igreja. Eu nem precisava dizer isso, mas só para reforçar, você, sua família, tem uma missão importantíssima na igreja. E está ressaltada nesse tempo em que agora você está em casa, no seu ambiente, da sua vocação também, ali, agora você é a igreja doméstica. Então, nessa missão que parece impossível, se você está em comunhão com o Senhor, se você o busca servi-lo na sua casa, através da oração, do testemunho, os frutos vão acontecer na sua casa, os frutos vão acontecer nos seus filhos, os frutos vão acontecer no devido tempo. Porque o Senhor garante isso. Ele é a garantia da missão. É dele que provém essa missão.
Então guardamos no coração isso e preparamos o nosso coração para isso. E caminhamos nessa certeza, com humildade de coração. Não deixemos que o orgulho, a soberba, venha encher o nosso coração. Porque isso, a soberba e o orgulho nos isolam, nos fecham para Deus, nos fecham para as pessoas. E aí a obra não dá em nada. Então, com humildade de coração, clamemos ao Senhor que nos ilumine, que ilumine o barco da nossa família, o barco da nossa igreja, e nós sejamos atentos à sua palavra e façamos aquilo que Ele nos pede, como Maria fez. Que a gente possa estar atento àquilo que o Senhor nos pede. E aí então a missão que Ele nos confiou chegará, terá eficácia que Ele mesmo pensou e desejou quando nos enviou. Seja com o coração aberto, ouvidos atentos à palavra do Senhor. Vamos agora, em nosso coração, acolher essa palavra, fechar um momento os nossos olhos para que ela possa dar frutos em nossa vida.